Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Se você acompanha o canal Piuí, já deve ter percebido que várias vezes a gente falou sobre destinos piores que a morte. E um dos destinos que a gente já citou, que com certeza é um dos piores que existem, é ser enterrado vivo. Tá bom, eu não vou aguentar mais! E foi justamente isso que inspirou a criação de um filme muito, mas muito esquecido com o Ryan Reynolds. Sim, muito antes de ser o Deadpool e o Deadpool dentro de um Pikachu, Ryan Reynolds fazia alguns outros filmes e pouco destaque recebia em Hollywood. Mas ele fez um drama, um filme enervante que até hoje é lembrado pelas poucas pessoas que o assistiram como o melhor filme da carreira desse ator. Estamos falando de Enterrado Vivo e é sobre esse filme que a gente fala hoje em mais um Filmes que Existem aqui do canal Piuí. E ó, enterra o seu dedo no botão do like agora mesmo ou você será enterrado, tá? Evita isso. Quantas pessoas você acha que trabalharam no filme A Origem? Você não precisa procurar, a gente foi atrás de informações aqui, a gente fez uma pesquisa aprofundadíssima e chegamos aproximadamente ao número de 2.180 pessoas. E a gente não sabe, mas existe uma grande possibilidade de não ter nenhum brasileiro entre todas elas. Acontece que se lá no início dos anos 2000, um pouquinho mais para trás, era difícil a gente ter essa possibilidade de ter um brasileiro trabalhando numa grande produção, hoje a história é um pouco diferente. Não só em grandes blockbusters como A Origem, mas também em filmes menores. Afinal de contas, o streaming tá aí e o tempo inteiro surgem produções nacionais para Globoplay, para Max, para Prime Video, para Netflix. Tem produção de conteúdo para internet. Cara, tem muita coisa rolando mesmo. É uma porrada de oportunidades. Mas para você poder aproveitar as oportunidades, você precisa estar preparado. E aí que eu te apresento a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E a EBAC tem mais de 145 mil alunos. E podia ter 145.001 se você estivesse lá agora. A EBAC tem mais de 150 cursos e o grande diferencial aqui pra gente é que vários deles são focados no audiovisual. São cursos para você realmente conseguir entrar nesse mercado e principalmente ter sucesso garantindo um emprego. São opções como edição, motion design e roteiro para cinema, TV e games. E esse último aqui, ó, com garantia de emprego. Você aprende a criar e desenvolver a narrativa de grandes obras e a EBAC garante uma vaga com um salário que atualmente está numa média de R$ 3.400. E como a gente falou, mais de 145 mil alunos já passaram pela EBAC e você pode fazer parte disso também. A gente vai deixar agora mesmo o link aqui na descrição. Você pode acessar ele ou então mirar o seu celular aqui no QR Code que está na tela. E aí com o cupom Piuí Promo você vai receber R$200 de desconto na sua matrícula nos cursos da EBAC. Lembrando que você ainda pode parcelar o seu curso em 21 vezes no cartão ou 36 vezes no boleto. Então bora, acesse o QR Code ou o link da descrição porque você pode trabalhar com o que gosta e você pode aprender coisas que não são usuais, que você não encontra em qualquer lugar, mas que na EBAC você vai encontrar. Já imaginou qual que é a pior forma de partir dessa para uma melhor? De picar o pastel, de ir pro Vasco? Porque olha só esse conceito, ser enterrado vivo. Você vai ficar preso ali numa caixa, num caixão, com pouco oxigênio que sobra durante algumas horas. Imagina o terror que você vai vivenciar. Nossa, que ruim, cara. Ai! É uma situação assustadora e tem tudo a ver com filmes que para muitas pessoas são considerados filmes de sobrevivência. Eu tô falando de longas como 127 Horas ou até Sociedade da Neve, que colocam as pessoas nessas situações extremamente desgraçadas, onde elas testam o próprio corpo e a mente até os últimos limites. Mas, se esses filmes que eu acabei de mencionar são muito lembrados, o mesmo não pode ser dito de Enterrado Vivo, filme que simplesmente foi apagado da memória da humanidade, ninguém menciona ele. Enterraram o filme. Enterraram o filme enquanto ele ainda estava vivo, mas hoje a gente está aqui para lembrar esse longa que tem uma premissa muito peculiar, uma ideia muito simples de ser um cara enfiado num caixão e literalmente o filme é só isso. Não tem flashback,
Não tem cena de outros personagens falando com ele, mostrando outro cenário. Não, o filme inteiro mostra o cenário do caixão. Aí você pensa, 1h30 disso? Porra, deve enjoar, né? Deve incomodar 1 hora, né? Será mesmo? Lançado em 2010 com direção do espanhol Rodrigo Cortés de Poder Paranormal e o roteiro de Chris Sparling de Destruição Final, O Último Refúgio. Enterrado Vivo tem como ator principal o Ryan Reynolds e ele faz o personagem Paul Conroy, que era um motorista de caminhão que simplesmente acordou dentro deste caixão. Mais do que isso, Paul acorda amarrado dentro desse caixão, embaixo da terra. Ele toma um susto, ele não sabe o que está acontecendo, mas logo ele usa um prego ali dentro para conseguir soltar essas amarras e percebe que tem ali consigo um celular BlackBerry e um isqueiro. E esses são os 2 equipamentos que ele vai poder usar para enxergar o que está fazendo e para tentar buscar ajuda fora dali. O Paul, completamente ferrado da cabeça, acaba ligando para a polícia americana. Afinal, ele é americano e fala: olha, eu acordei nesse caixão aqui, eu tô no meio do Iraque, eu tava fazendo uma entrega, a gente foi atacado, eu preciso de ajuda. E se você já ligou para algum telemarketing qualquer, já deve ter percebido que é muito complicado lidar com as pessoas que estão ali no telefone falando com você. E aqui o nosso querido Paul sofre. Sr. Conroy, este número é o da emergência em Ohio. Ohio? Sim, senhor. Eu não sei como ligou aqui, se está em outro país, mas se quiser eu posso Tá bom. polícia. Esquece. Ele tá nervoso, ele tá desesperado, então ele não consegue ajuda com a polícia, porque ele também não sabe descrever muito bem as coisas, ele dá umas descrições muito ambíguas do que tá acontecendo. Inclusive pedem o número do seguro social dele, ele não sabe, ele não encontra isso, ele tá completamente perdido, então essa ligação não dá em nada. Pensando nisso, na sequência, o segundo número que ele chama é o da sua esposa, mas ela não atende. Atende. Obrigado por ligar para os Conroys. Não estamos em casa agora. Por favor, deixe a mensagem após o bip. Obrigado. E aí, sem conseguir contato, ele então vai para um terceiro passo, que é ligar diretamente para o FBI. Ele disca e dessa vez um pouco mais calmo, ele dá mais detalhes sobre o que aconteceu. O Paul fala: ó, eu sou caminhoneiro, tava aqui com outros caminhoneiros fazendo entregas para um centro comunitário no Iraque, só que de repente várias crianças começaram a jogar pedra na gente, a gente meio que parou para dar uma olhada e um grupo de terroristas nos atacou. Eles atiraram em todos os caminhoneiros, mataram todo mundo e eu acordei dentro de um caixão. E aí o cara fala: tá, mas por que você não morreu? E o cara fala: não sei, por que não? Não, mas por que você ficou vivo? Não sei, pô, eu só tomei uma pedrada, não morri. Não, mas explica o porquê. E você assistindo, começa a ficar puto, tipo, o cara não morreu porque não morreu, ajuda ele, caralho. Me ajuda, filha da puta! Só que o Paul nem consegue desenrolar muito bem isso, porque a ligação acaba caindo. Ele tem ali no caixão, às vezes, algum problema de antena, mas dá pra ver que o caixão dele não está enterrado em um local muito fundo, justamente porque ele ainda tem sinal. E aí, logo depois de perder, mas conseguir recuperar em um cantinho do caixão, ele liga pra empresa onde ele trabalhava. Só que também não é atendido, cai na caixa postal. Ele explica o que tá rolando, uma caixa postal sabe como é que é, né? Aqui no Brasil, ninguém nunca usou. Eu sou de Hastings, Michigan, sou motorista da CRT e meu comboio foi emboscado por terroristas ou alguma coisa parecida, eu não sei quem eram. Eu tô preso, tô enterrado em um caixão, em algum lugar. Vendo que nenhuma das suas tentativas dá certo, ele tenta buscar no celular alguma resposta. O problema é que o celular tá na língua árabe e ele não entende absolutamente nada. Parece você quando tinha um PlayStation 1, queria jogar Final Fantasy, mas estava em japonês. Ele não entendia porra nenhuma. Tô entendendo nada. Bom, mas ele consegue mexer no celular e encontra ali uma chamada perdida, liga de volta e quem é que atende? O cara que sequestrou ele, que começa a ameaçá-lo falando: você vai ficar nesse caixão. O único jeito de escapar daí é me conseguir $5 milhões. 5 milhões em dinheiro. Quê? 5 milhões em dinheiro até as 9 da noite. Eu ficará enterrado como um cão. Claustrofobia define esse filme, porque ele é literalmente o cara dentro do caixão. Como o Miguel falou, não tem flashback. Quando ele tá falando com a esposa dele, não tem uma cena do celular na mesa e a esposa lá no fundo. Quando ele tá lembrando o que aconteceu, a gente não vê a cena dos caminhões chegando, da criança jogando pedra, não tem nada disso. É só ele ali angustiado, tentando pedir socorro. E aí você pensa assim, puxa, mas deve ser chato. Só que o filme vai aos poucos acrescentando novas regras e novas camadas a essa situação. Então, ele não tinha nada. Aí
de repente ele tem um celular. Aí ele consegue ligar para algumas pessoas e tal, só que quando ele quer ver melhor, o celular tá em árabe. Ele não tem para onde correr ali. E o filme vai sempre botando alguma coisa a mais para que essa situação nunca se torne mais fácil. E você vai se envolvendo nessa parada. Você quer saber se esse homem vai ou não sair dali. Tira, caralho! E ainda tem alguns detalhes para fazer com que isso tudo tenha urgência. Então a bateria do celular frequentemente aparece, pra gente saber que ela não é eterna. E o filho da puta ainda não botou em porcentagem, né? Ele deixou só nas barrinhas pra deixar a gente mais tenso ainda. Tem também a questão do oxigênio, porque ele tem um isqueiro para iluminar, só que o oxigênio dele ali embaixo é muito limitado. Então tem todas essas situações que fazem a gente perceber que ou ele sai dali logo, ou ele vai morrer. Eu vou morrer! A gente fica tenso junto com o personagem, tudo contribui, é uma boa ambientação, a ligação inclusive do terrorista é bem assustadora. Isso se você vê no idioma original, porque se você vê no dublado, vai acabar sendo um pouco engraçado. Ele falando: americano bobo, americano tonto, eu querer 5 milhões de dólares, americano burro. Essa dublagem cai na seara pastel de flango, que é quando tu quer fazer o estrangeiro, mas aí ele vira uma parada muito caricata e perde o impacto. Vira comédia. Ataque Brasil, Ou entre em contato com uma parente da esposa dele, que é um pé no saco, que não ajuda ele de maneira nenhuma. Que agonia que dá dessa ligação, mas depois de muito batalhar ele consegue o número do Departamento de Estado. Liga pra lá e o Departamento de Estado já tá ligado o que tá acontecendo, porque a empresa dele acabou notificando e falando: olha, temos um funcionário no meio de uma situação dessa. Os americanos usavam a caixa postal. Eu preciso saber onde estava o comboio quando houve Em emboscada. Bakba, província de Diyala. Certo, e foi feito contato com o sequestrador? O cara disse que quer 5 milhões até as 9 horas da noite. Ou então? O que você acha, moça? E aí o nosso Conroy fala: tá, então tá, já que vocês sabem do que tá acontecendo, agora vem me resgatar, entendeu? Pelo amor de Deus, eu não tenho muito tempo. Só que o pessoal fala: a gente não sabe onde é que tu tá, não tem como te encontrar. Ele fala: tá, mas é o seguinte, ó, o terrorista falou que ele quer 5 milhões de dólares, por favor, paga o que ele tá pedindo, porque eu quero viver. Só que daí o Departamento de Estado fala: a gente tem uma política de não negociar com terroristas. Então vão pagar o resgate, não vão? Não, isso nós não podemos. Peraí, A política por quê? dos Estados Unidos é de não negociar com terroristas. Não, dane-se a política, moça! Qual é? O Paul fica indignado, começa a reclamar com a atendente, a xingar ela, e ela parece ter no momento um lapso de humanidade, então ela passa pra ele o contato de Dan Brenner. E aí ele precisa anotar ali no caixão, enquanto ela tá falando, o telefone do cara. É que assim, ó, felizmente esse caixão era bem equipado, né? Então, além de ter o celular, de ter uma caneta, daqui a pouco ele vai encontrar uma lanterna, ele vai encontrar um negócio de iluminar, ele vai encontrando várias coisas, né? Respeita o meu patrimônio, minhas conquistas. Fato é que Dan Brenner é o chefe do grupo de resgate de reféns do Iraque. E com esse cara, a tendência é que o Paul consiga uma conversa melhor. Só que a atendente já deixa avisado pra ele: tô te passando o contato, mas não bota isso na mídia. Porque ele tava pensando: não, eu vou entrar em contato com a imprensa. E ela já avisa: não faz isso ou tu não vai ser socorrido. Tá, mas e a mídia? Eu vou ligar? Não entre em contato com a mídia, senhor. Vai complicar tudo e estragar a Besteira, chance todo mundo de tem que resgate. saber. Ninguém Olha, por procura favor, nada eu se não sabe o que tá faltando. A entre situação de não é bem maneira assim. Essa unidade de resgate realmente existiu. Criada em 2004, ela era responsável por negociar com os terroristas e conseguir a libertação desses reféns. Só que como é que eram as negociações, quanto tempo demorava, quem eram as pessoas sequestradas, pouco se sabe, afinal era tudo sigiloso. Fala baixo, né? E aí o que se diz na boca pequena é que todo esse filme foi inspirado no caso real de Roy Hallons, um cidadão que foi sequestrado, passou muitos anos como refém e só conseguiu se libertar de fato porque o seu caso chegou até a imprensa, que fez um puta de um estardalhaço, e aí descobriram que o governo americano já estava sabendo do caso há muito tempo, mas que por questões burocráticas eles não faziam nada para libertar o cidadão. Aí quando isso chegou na imprensa, eles não tiveram para onde correr, deram um jeito de resgatar o cara. Então essas inserções que tem aqui sobre mídia, sobre não levar isso adiante, não torna isso público, elas também parecem ter saído aí do caso do Roy Hallons. O Dan Brenner passa informações importantes pro Paul. Seguinte, ele tá numa cova rasa, e isso é perceptível, afinal tem areia em volta dele e não terra. Ele também fala: olha, mexe nas configurações de notificação do celular pra poupar energia, pra poupar a bateria. Só que como é que ele vai fazer isso sendo que o celular tem árabe? O cara tenta tranquilizar o Paul e tal, mas não funciona muito, afinal naquela situação não tem como ficar tranquilizado. Daqui a pouco quem liga pra ele novamente? O terrorista, que fala o seguinte: olha, eu vou baixar pra 1 milhão, tá O patrão ficou maluco. Atenção, o patrão de Espiroconte
Paul. Na verdade, ele vem apresentando um comportamento esquisito já há algum tempo. Tá, de 5 por 1, mas é o seguinte, você vai ter que gravar um vídeo aí dentro do caixão pra provar que você foi sequestrado e a gente vai usar esse vídeo. E ele pensa, pô, vou ter que gravar o vídeo ou senão eu não vou conseguir escapar. Aliás, o terrorista fala, eu nem sou tão malvadão assim, tá ligado? Eu só tô fazendo isso pra garantir um futuro pra minha família. Aliás, o governo americano também culpou a gente pelo que aconteceu no 11 de setembro. Eu não explodi prédio nenhum e agora eu tomo bomba todo santo dia na cabeça. Eu tinha emprego até a América vir, agora minha família não tem nada. A culpa não é minha. 11 de setembro não foi culpa minha, mas vocês estão aqui. O que é uma crítica bem relevante, né? Não que o que ele esteja fazendo é correto de sequestrar uma pessoa, mas aí mostra como é que o jeito que os americanos lidaram com essas situações acabou respingando em uma galera. Vale lembrar que esse filme é dirigido por um espanhol e não por um americano, então a gente vai ver ainda outros momentos em que existe esse ponto de vista de como os americanos lidavam com os iraquianos. O terrorista fala que ali no caixão tem um saco com essa mensagem e aí é pro Paul gravar falando isso, entendeu? Aliás, no caso do Roy Hallons, o caso real, justamente foi uma fita vazada que chegou até a imprensa e fez com que ele fosse solto. Então a ideia do terrorista aqui é a mesma. Quando o Paul abre esse saco, além de ter a mensagem, ele encontra ali uma lanterna, uma faca, 2 bastões luminosos e um cantil cheio de bebida alcoólica. Um Xbox desbloqueado, também encontra um Kinect, que vai ser um pouco difícil de utilizar ali embaixo, mas se ele conseguir se libertar, vai estar ali pronto para uso, e também encontra uma cartela da Mega Sena. Tudo isso? Paul liga novamente pro Brenner e agora ele tá histérico, falando que ele falou que terrorista, que ele baixou, tá na promoção, tá? Teve um descontaço de 5 milhões por 1, e ele fala, olha, mas o cara pediu pra gravar um vídeo, e o Brenner fala, não grava vídeo. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não faz isso, não grava vídeo, que isso aí vai dar ruim, vai ser pior pra ti e tal. Claramente mostrando que o governo americano é um puta dos arrombados, que não querem fazer o bagulho direito e ficam enrolando ele ali, entendeu? Esperando o cara morrer. Aliás, ele fala, nem se preocupa, tá? Porque no passado a gente salvou um tal de Mark White, tá? O cara tava na mesma situação que tu, enterrado também, sequestrado, a gente salvou o cara. Mark White, você lembra o nome dele? Me lembro do nome de todos eles. Logo depois disso, com medo de realmente não sair da situação, o Paul tem ali um momento que ele liga pra mãe dele e faz basicamente uma despedida, né? Ele fala ali tudo que ele gostaria de falar e tal, porque ele já não tá mais acreditando que ele vai sair vivo dessa. É o Paul, o seu filho. Paul? É, mãe. É o Paul? Isso, Paul. Essa cena é triste porque a mãe dele tem Alzheimer, então ele fala as coisas e a mãe acaba esquecendo repetidamente. E assim, o Ryan Reynolds é um cara que se consolidou em Hollywood como esse cara dos blockbusters, né? Então ele vai estar em Deadpool, ele vai estar naquele filme da Netflix que eu nunca lembro o nome, ele vai estar nesses grandes filmes. E ele nunca é muito requisitado, né? Ele sempre faz o papel de Deadpool em todos os filmes que ele tá. Mas aqui é um pouco diferente. Aqui ele tem que fazer uma atuação mais dramática e nesse momento da ligação acho que ele consegue deixar claro que ele consegue, né? Eu te amo, mãe. Você quer me dizer também? Sim, querido. Eu e seu pai jogamos cacheta todas as noites. Então tá, mãe. Dá um oi pro papai por mim. Ele manda muito bem e é curioso pensar que esse filme só aconteceu por conta de uma coincidência de agenda, né? Já que o diretor Rodrigo Cortés queria que fosse o Ryan Reynolds, ele tinha assistido ao filme The Nines, onde o Ryan Reynolds faz um papel diferente do habitual das comédias românticas e tudo mais, e se interessou pelo ator. Então ele gostaria que fosse o Ryan Reynolds, que quando pegou essa proposta na mão simplesmente não entendeu o projeto inteiro, de um cara no caixão, não vai dar certo, eu tô fora dessa parada. Aí o diretor ligou pra ele, explicou melhor, e o filme encaixava na agenda dele de uma maneira que ele poderia conciliar o Enterrado Vivo com o Lanterna Verde, que era o grande projeto no qual ele estava apostando. Tudo bem, topo. No fim das contas, esse filme aqui pode não ter sido muito assistido, tá? Mas ele é um bom filme. Já o Lanterna Verde, esse aqui quase representou a ruína da carreira de Ryan Reynolds. God damn, that's beautiful. You're welcome, Canada. O Paul se vê obrigado a gravar o vídeo porque ele é ameaçado. Na verdade ele não, mas uma colega de trabalho dele. Os caras mostram um vídeo dela que tá pra morrer e falam, olha, se tu não gravar isso aqui, nós vamos matar ela. E é curioso como o personagem Ryan Reynolds fica tocado com essa situação. Porque, tá, é uma colega de trabalho dele, mas ele se sente muito mais afetado do que deveria, eu acho.
Vai fazer o vídeo? Por favor, não machuca ela, não. Por favor, não mata ela, não, por favor. Consigo dinheiro, eu consigo. E aí você pode interpretar que talvez ele estivesse tendo um caso com ela. Mas assim, como a tragédia pouco é bobagem, né? Tem essa situação rolando, ele tá pressionado, querendo gravar o vídeo e do nada surge uma cobra no caixão. Tem um buraco no caixão na lateral e por ali entra uma serpente. Tem uma cobra no meu caixão! E aí, isso representa várias coisas. Primeiro, que de fato ele tá numa cova rasa, né? Não tá tão fundo na terra, o que é muito positivo. Mas ele tá com uma cobra ali e essa é uma cena que ela é muito legal, porque ela é muito tensa. Então assim, é um momento de urgência, mas ao mesmo tempo a gente vê ele se livrando da cobra e é muito curioso, porque ele tem uma faca. E eu pensei assim, esse cara vai pegar a faca e ele vai tentar cravar na cobra. Mas ele tem uma ideia um pouco mais pirotécnica. MacGyver, porque ele pega a bebida que ele tinha no cantil, joga no caixão e taca fogo na bebida. Ele já não tem oxigênio. E aí ele tem essa ideia de tentar tacar fogo na cobra. E eu acho isso bizarro. Oi? Cara, é uma cena que a gente tira um pouco do filme. Tu fala assim, não é possível que o cara tá fazendo isso aí. Não, que é isso? Que ideia é essa? Aí ele toca fogo no caixão, a cobra escava pelo buraco que ela entrou e ele consegue tapar o buraco e daí tu fica assim, pô, mas sério? O filme todo ele se leva um pouco mais a sério, então são problemas ali realmente palpáveis. Agora, essa cena dele brigando com uma cobra é uma coisa muito além. É que assim, fica tão exagerado que dá a impressão que depois que ele enfrentou a cobra, ele podia olhar pra cima e começa a fazer isso aqui, ó. Até que ele escapasse. Eu entendi a referência. Depois desse momento tenso do filme, o Paul faz uma coisa que ele deveria ter feito desde o início, que é mudar a linguagem para inglês. E ele faz isso rapidão. Até engraçado, né? Teve toda uma dificuldade e agora ele consegue mudar. E agora, sabendo acessar todos os menus do celular, ele vai jogar o jogo da cobrinha. E o recorde do terrorista era brabo. Ele se distrai, tenta bater o recorde e acaba morrendo sem oxigênio. Mas bate o recorde antes de morrer. Tá me tirando? Não é o que acontece. O que acontece é que o Paul recebe um vídeo dos terroristas executando aquela colega de trabalho dele. Por favor, não! Ele começa a vomitar dentro do caixão e sem saber o que fazer, ele vai entrar em contato com o Dan Brenner uma última vez, será? E aí quando esse cidadão atende, ele já dá uma mijada no Paul, porque ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, tá? Mesmo que tu tenha gravado um vídeo e que isso aí já esteja em todos os noticiários, a gente vai te tirar daí, fica tranquilo. O vídeo tá 14 minutos no ar e já bateu 70 mil visualizações. Pô, o Piuí nunca foi assim, cara. Nunca. E o seu vídeo de resgate já teve 47 mil acessos no YouTube. E as maiores emissoras de TV estão transmitindo, inclusive a Al Jazeera. O informa, inclusive, que ele consegue ouvir orações de uma mesquita ali perto, provando novamente que ele está numa cova rasa e que vai ser mais fácil sair dali do que talvez a gente imaginava. Só que o problema é que ele começa a ouvir outras coisas e dessa vez não muito positivas. Começa a rolar um bombardeio nas redondezas, acaba atingindo parte do caixão que ele tá e começa a entrar areia e ele não consegue escapar, ao mesmo tempo que ele vai ficar sem oxigênio. E essa cena é muito desgraçada, porque ele tá ali tentando tirar aquela areia enquanto fica escorrendo pra dentro do caixão. Caraca, que nervoso! Não! E por conta dessa explosão, ele também fica sem sinal no celular. E aí começa aquele desespero de tentar procurar a antena, não encontra. Você começa a levantar o celular assim, isso nunca funciona. Mas aqui funciona, felizmente. Vai. Alô? E depois de o sinal ser retomado, ele recebe uma ligação da empresa onde ele trabalha e ele pensa assim, caraca, agora é minha salvação. Só que os caras informam que, na verdade, ele não tem direito a nada, porque ele foi demitido, já que descobriram que ele estava, de casinho com a sua colega de trabalho. Peraí. O quê? Fomos notificados de que você se envolveu com uma colega de trabalho da CRT, Pamela Lucci. E ele fala assim, mas peraí, mas eu era funcionário ainda, eu fui fazer um trabalho pra você tava dirigindo o caminhão, tava trabalhando. Não, você foi demitido, você já tava descumprindo as ordens e tal, então você inclusive não vai ter nem direito ao seguro, porque uma coisa que o filme conta é que o Paul era meio fudido de grana. Ele foi pro Iraque justamente para levantar um dinheirinho pra família dele. E agora a empresa informa que já que ele cometeu esse deslize aí, ele não vai receber o seguro dele. Ou seja, além de morrer,
ele não vai deixar nada pra família. Eu acho que eu tomei no cu. E cara, essa parte aqui é foda, porque esse negócio do sonho americano, sabe, que tá em vários filmes sobre vencer e não sei o que lá, é muito foda quando alguém tem coragem também de mostrar o outro lado da moeda, né? Como é que operam essas empresas que estão ali pegando toda a mão de obra dos caras, mas quando eles mais precisam, eles vão dar um jeito de enrabar o cara. Inclusive é isso que a gente vê quando ele fala novamente com o Dan Brenner, que fala pra ele, ó, o negócio é o seguinte, uns caças americanos aí, eles bombardearam o local, então realmente foram eles, provavelmente, inclusive mataram o terrorista que te sequestrou. Então agora a gente não tem como saber onde tu tá, porque a gente não tem mais esse cara. E aí, meu amigo, nesse momento ele perde todas as esperanças, começa a gravar um vídeo pra família dele, já de despedida. Só me promete que quando você crescer, você vai cuidar da sua mãe. E eu não sei. Tenta fazer a coisa certa. E é aqui que surge ali a última ponta de esperança, que é uma ligação do terrorista, que supostamente estava morto, na verdade ele tá vivo, liga pro Paul e pede pra ele agora um videozinho um pouco mais pesado, entendeu? Aquele outro teve 70 mil views, esse aqui vai ter 150, porque ele quer o Paul cortando o dedo, que aí sim ele vai conseguir algum tipo de resgate, e ele já avisa, ó, eu peguei a tua carteira, eu sei quem é a tua família, eu sei onde tá todo mundo, e se você não fizer isso, eu vou pegar eles. Mostre seu sangue, seu ou deles, envie um vídeo em 5 minutos. Ele corta o dedo, inclusive, ele faz essa parada e tal. Ele manda o vídeo e aí depois ele fica ali parado. E daqui a pouco ele é resgatado. O pessoal chegou lá, conseguiu tirar ele, e a gente fala, caraca, como assim do nada? Mas são alucinações que ele tá tendo, talvez por causa da dor, falta de oxigênio. Ele acaba imaginando uma coisa que não aconteceu. E aí, quando ele já tá praticamente soterrado, sem ar, Paul recebe uma ligação de Dan Brenner, que informa que eles acharam um informante e eles estão a poucos minutos do local. E ele pede assim, cara, você precisa sobreviver mais um pouquinho. A gente tá a 5 minutos daí. Sobreviva. E o caixão enchendo de areia. E o oxigênio indo embora. E ele ali embaixo desesperado, mas esperando os caras chegarem. E os caras falando, olha, a gente chegou aqui, estamos chegando no local, tá? Estamos aqui desenterrando, vamos chegar em ti. Pera, tu não tá ouvindo a gente fazer aqui a parada? E ele não tá escutando. Porque os caras não estavam na cova deles, estavam na cova de outra pessoa. Meu Deus. Meu Deus, eu sinto muito, Paul. Não. É o Mark White. Ele nos trouxe até o Mark White. Estavam na cova de Mark White, o cidadão que o Dan Brenner falou que havia sido resgatado no passado. Mas que aqui no final a gente descobre que na verdade não foi resgatado coisa nenhuma, e o grande plot twist do filme é esse. O resgate estava acontecendo num lugar errado e no fim das contas, Paul Conroy de fato morre enterrado vivo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sinto muito, Paul. Sinto muito. O Enterrado Vivo custou 2 milhões apenas, afinal, só uma locação. Tiveram só que pagar o salário ali do Ryan Reynolds e mais algumas pessoas envolvidas no projeto. E faturou 21 milhões, convertendo muito bem. As críticas foram positivas e o público também gosta. Assim, não é todo mundo que gosta porque tem esse final desgraçado onde o protagonista morre. O filme o tempo inteiro dá esperanças de que talvez ele consiga escapar, mas como o filme é bem pesado nessa crítica ao militarismo americano e também como é que funciona todo esse pensamento de corporativismo, como é que funciona a mentalidade de quem vai trabalhar pra lá e como é que ele é tratado pela burocracia americana. O filme é bem pesado nessas críticas, então de fato faz todo sentido que ele não consiga sobreviver, né? É um final muito memorável, você pode não gostar, mas se você assistiu ao filme de um cara que é enterrado vivo e no final pega a cova do outro e ele morre, cara, você vai lembrar disso pra sempre. Esse filme é muito memorável e é uma pena que ele não chegou em mais pessoas. É um filme muito pouco falado. Hoje em dia, se você quiser assistir ele, não tá em nenhum streaming, não tem pra aluguel. Se você quiser baixar ilegalmente, vai ser difícil de baixar, você vai ter que catar um pouco mais, entendeu? E é um filme de 2010, muito recente, mas que foi esquecido. Ele não chega a ser um filme stop, na minha opinião, porque ele tem algumas situações que não precisariam existir. Tipo a da cobra. A situação da cobra não precisaria existir. A troca de idioma do celular, eu acho que ela é muito fácil quando ela precisa acontecer. Então tem 1 ou 2 pontinhos que eles estão meio fora, mas é um filme bem bom, que vale muito a pena ser assistido. E também que tinha uma tarefa difícil, né? Como fazer um filme numa só locação, sem poder usar flashback, sem poder usar cenas fora, sem ser chato pra boné.
é, e o filme aqui consegue. E pra mim ele entra muito bem naquela categoria de filmes que estão no mesmo ambiente, mas que conseguem trabalhar muito bem a história, como aquele Loki, que tem o Tom Hardy lá no carro falando com o pessoal. Tem também aquele filme Searching, Procurando lá. Cara, explora muito bem essa ideia. Enterrado Vivo foi uma grata surpresa, porque eu lembro que eu vi esse filme na época, mas não me chamou tanta atenção. Talvez eu não reparei tanto nessa crítica ácida que o roteiro tem, sabe? Mas revendo agora, é um filmaço, né, cara? É um baita filme, se você não assistiu, assista Enterrado Vivo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta se você já assistiu e como é que foi sua experiência com esse filme. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que está no YouTube e também no Spotify.